Boa noite, eu sou a Maísa e vou falar um pouco, de como assistir um filme e que fala sobre buscar desenvolver uma análise das formas de assistência ao filme, Ao mesmo tempo, mostra a necessidade de uma assistência crítica. As formas de assistência são a mecânica, a contemplativa, a formalista, a projetiva e a simuladora, além da forma ideal, que é crítica ou assistência como praxe. A necessidade de superação das formas de assistência que não ultrapassam a contemplação, a observação mecânica, a projeção e a formalismo é um ponto de partida para mostrar uma a outra necessidade assistência crítica. E, nesse sentido, alguns procedimentos para a assistência são sugeridos e discutidos. Assim, a assistência crítica é apresentada em seus pressupostos e procedimentos, e tal apresentação pode se servir de fio condutor para uma nova forma de assistência. Uma das formas mais comuns da assistência mecânica, ela na verdade é uma espécie de pseudo-assistência. A assistência mecânica é realizada de forma automática, sem vontade de reflexão. O seu caráter mecânico significa que o indivíduo vê o filme, ao invés de assisti-lo, ver um filme significa tão somente olhar o que se passa na tela, sem decodificar e entender, e isso é sem compreender a trama, o processo de desdobramento e da trama e suas resoluções. A assistência contemplativa é uma forma mais comum, da assistência e que é mais incentivada pelos produtores também, Ela tem a característica de ser absorvente, ou seja, o assistente se mantém em completa receptividade, no alto de afastamento de tudo que lhe rodeia, mesmo que seja parcial, e se concentra no filme completamente, sendo absorvido por ele, E nesse caso, geralmente a decodificação e entendimento da trama, mas se limita ao universo fisical e em sua estrutura própria, ou seja, é apenas compreensão da trama. E na assistência formalista ocorre não apenas a decodificação e entendimento, mas também a compreensão dos aspectos técnicos formais e da tradição filmística. O assistente, nesse caso, quase supercompreende a trama, a mensagem central e ainda percebe os recursos técnicos formais utilizados, as evocações de outros filmes e as outras paródias. Olá, boa noite, me chamo Jéssica Tamara e dando sequência à explicação do texto de Nildo Viana, Como Assistir um Filme, o autor afirma haver uma diferença de análise de um filme, pois tal análise envolve representatividade de qual grupo, classe o assistente pertence, bem como ainda os valores, emoções e sentimentos envolvidos. Nesse sentido, todo ponto de vista é à vista de um ponto. Bolf, 1997, página 9. Ou seja, as pessoas pensam a partir dos locais que elas se encontram. A afirmação de Viana vale não somente para a questão relacionada a grupo-classe, mas também ao que tange ao gênero no qual uma mulher poderá ter uma visão diferente de um homem. O objetivo de Viana nesse trabalho é levar o leitor a uma análise crítica enquanto assistente de um filme, e por isso ele propõe algumas questões fundamentais para a melhor compreensão da trama proposta do filme. Não trata-se apenas de assistir, mas de mergulhar nas entrelinhas que a obra assistida propõe, e para tanto é preciso um estudo mais minucioso do filme,
conhecer o período histórico, o contexto social do espaço no qual a cena acontece, quem os personagens envolvidos representam. Dessa forma, o assistente passa a ter uma visão mais ampla do filme, ou seja, sai da assistência mecânica e contemplativa. Para a realização de uma assistente crítica, é preciso problematizar a assistência. Agora irei citar um pedaço do texto. Por que gosto dessa imagem? Por que me identifico com esse personagem? Por que tenho dificuldade de me concentrar nesse filme? Que sentimento esse filme me desperta? A partir de quais valores e concepções vejo os filmes? Viana, página 50. Esses são os pressupostos propostos pelo autor para gerar uma problematização da assistência. Ou seja, tais indagações têm como meta a mudança comportamental ao se deparar diante de um filme, isto é, o filme não pode ser percebido e encerrado em si mesmo, sem gerar no assistente uma inquietação que possa levá-lo à transformação social. Boa noite, meu nome é Maria Fernanda e eu vou dar continuidade. O livro ele busca desenvolver uma análise das formas de assistência ao filme e, ao mesmo tempo, mostrar a necessidade de uma assistência crítica. A necessidade da superação das formas de assistência que não ultrapassam a contemplação, a observação mecânica e o formalismo é o ponto de partida para mostrar uma outra necessidade, que no caso é a assistência crítica. Os procedimentos apresentados para facilitar essa forma de assistência são complementados por exemplos de assistência críticas, pelos quais os filmes, O Gabinete do Dr. Caligari, No Tempo das Diligências, São Francisco de Assis, Rebelião no Século XXI e High School Musical 3 são citados, em seu universo ficcional e sua relação com o universo social. O Nildo Viana, ele mostra que assistir um filme não é apenas ficar sentado de frente para uma tela, olhando, assistindo, e sim uma decodificação de uma mensagem que é uma manifestação social e sobre o social. O ato, de assistir um filme, ele é bem diferente de outras atividades humanas, como ler livro, como ver uma paisagem, Bom, a ideia que Nildo propôs para a gente, foi a reflexão sobre as formas de assistência, e indicar a assistência crítica como forma ideal, apontando alguns caminhos para facilitar a realização. Aqui é discutido, a prática cotidiana da assistência, suas formas, os processos sociais e psíquicos envolvidos, bem como a necessidade de autoconsciência desse processo. Também apresenta, aqui uma reflexão sobre a assistência, crítica e depois busca mostrar como ela se daria praticamente, através de exposição escrita desse processo, no qual se refere a 5 filmes diferentes. E esses filmes, que são apresentados, eles dão a perceber, que é muito mais do que um filme, é muito mais do que historinhas sobre coisas imaginárias, Um exemplo, é o filme High School Musical 3, que há muito mais, atrás das cortinas, uma enorme quantia de dinheiro para produzir, uma maior divulgação, uma maior linha de lucros. Também tem o filme A Rebelião no Século XXI, que mostra que o filme não é apenas um filme, como lembra o título de uma obra
sobre cinema lançada, né, recentemente. Um filme é um filme, né? Ele é assistido geralmente como um filme de ficção científica, de baixo orçamento e sem maior interesse. O exemplo, né, desses dois filmes mostra a importância e necessidade, né, que tem a assistência crítica. A assistência como praxis permite avançar, né, permite melhorar, né, nossa compreensão do filme que foi assistido.